Bom, então, como eu disse para vocês, né, quero desejar um bom dia a cada um, né, e a cada um que está presente. A nossa aula está no capítulo 4, tá bom? Onde tem pensamento e linguagem. E aí, quero dar boas-vindas a cada um e a cada uma que está aqui. Né? Sabemos, né, que não é o que queríamos, mas provavelmente a partir do dia 16 de agosto nós estaremos de forma presencial, né? Pelo menos é isso que está sendo planejado, né? Para que a gente, nesse dia, estejamos todos presentes, né? Claro que ainda não como gostaríamos, né? Vai ser dividido e aí vai ser divulgado mais adiante também. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre fotografia como linguagem, o que é a linguagem, estrutura da linguagem, signos, a construção do significado, tipos de linguagem, né? E aí, por último, a gente vai falar sobre pensamento, sobre linguagem, pensamento e cultura, né? Se tiver alguma pergunta, vocês poderão fazer também a qualquer momento, sem problema. E aí vamos começar a nossa aula com essa frase de um pensador, Soren Kierkegaard, né? Ele diz o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Né? O que é que a gente pode tirar dessa frase, né? Desse pensamento, né? E a gente tem que olhar assim para o passado, mas é através, ou é olhando para frente que se anda, né? Que se cresce, né? Então a gente olha para trás para ver os erros cometidos e não cometer mais, né? Então espero que vocês aproveitem o máximo, tá bom? Nós temos como objetivo tratar sobre a importância da linguagem como instrumento para o pensar e o expressar-se, identificar diferentes formas de linguagem desenvolvida pelo ser humano, conhecer como a linguagem se estrutura, identificar e utilizar as funções da linguagem, relacionar a linguagem, pensamento e cultura. Né? Então, a ideia principal é que a gente possa ver esses pontos. Né? E tudo isso aí a partir do livro de vocês, né? E aí, na página 45, nós temos a fotografia como linguagem, né? Então, quando a fotografia surgiu em 1826, muito se discutiu a respeito do seu valor artístico, né? E dizia que a imagem era feita pela máquina e não pelo fotógrafo, né? E aí a gente sabe que cada fotografia, cada imagem, depende muito de quem está tirando, né? Escolher o ângulo certo, o momento certo, tem toda uma questão, né? E aí eu trouxe duas imagens, né, duas fotografias, que eu não coloquei nenhuma observação, né? Não fiz nenhuma leitura, para que possamos pensar cada um olhando para a foto, né? Aí a gente pode ver o que? O pôr do sol, né? Na outra foto, nós estamos vendo o fotógrafo procurando o melhor ângulo, né? E aí cada um faz a sua leitura de mundo. Cada um pode, a partir da imagem, fazer uma própria leitura, né? Olha, mais duas imagens, né? Para a gente ir observando, né? Nós temos aí duas imagens. Cada um vai fazendo a sua leitura a partir da sua observação, né? Por isso a importância da filosofia no estudo da linguagem. E aqui a gente trazendo a questão da fotografia, né? Então, veja a importância. Hoje todos nós tiramos fotos, né?
gente vive uma era onde tudo se tira foto, se posta, né? Então, é uma nova forma de linguagem, né? E o que é linguagem? A gente pode entender a partir desse conceito, né? A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, né? Olha só, a linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, né? Estabelece diálogo com o nosso semelhante e dá sentido à realidade que nos cerca, né? Então, essa é a função da linguagem, né? Claro, aqui a gente está vendo esses conceitos, né? Nas aulas de português, vocês veem isso aí mais detalhado, né? Aqui é só uma forma de vocês entender, porque a gente vai precisar ler texto de filosofia, né? E aí a gente vai ver que ler um texto de filosofia não é a mesma coisa de ler uma poesia, por exemplo. Então, a gente precisa entender um pouco essa linguagem, né? Então, qual é a estrutura da linguagem? Toda linguagem é um sistema de signo. O signo, segundo a definição do filósofo Charles Sanders, é uma coisa que está no lugar de outra, sobre o mesmo aspecto, ou sobre algum aspecto, né? E aí, como exemplo, o choro de uma criança, né? Pode estar no lugar de um aviso de desconforto. Né? Então, quando a criança chora, é uma forma de linguagem, né? Ela está chorando porque está acontecendo alguma coisa, né? Ela está com fome, está com frio, está com alguma dor. Então, é uma forma também de linguagem, né? E aí, na página 46, nós temos alguns tipos de linguagens, ou, aliás, alguns tipos de signos. E aí nós vamos falar a partir de alguns exemplos, por exemplo, né? Carro. A gente está vendo a palavra carro, mas você pode ver a imagem, o signo do, do carro, e você entende o que é, né? Mesa, cavalo, e tipos de linguagens. O ser humano criou e continua criando vários tipos de linguagens. Com os seus semelhantes. Então, por exemplo, aqui, linguagem verbal. O ser humano cria símbolos para facilitar a comunicação com os membros da sociedade, né? E aí, na página 49, temos a função da linguagem, né? Então, o linguista contemporâneo, Ramon Jacobson, propôs uma abordagem bastante ampla das funções comunicativas da linguagem verbal, e ele chama essa linguagem verbal de semiótica, né? É o que semiótica? É o estudo da construção de significado, o estudo do processo de signo e do significado de comunicação, né? Dentro dessa mesma temática, já na página 51, temos algumas funções, né, dessa linguagem, né? A função referencial refere ao que está ao nosso redor, como as afirmações. A função expressiva, emotiva, está centrada no emissor. Sua atitude efetiva sobre o assunto, como uma poesia. A linguagem também tem a função conotativa, que é orientada para o destinatário, invocando exemplos aí, ei, você aí. A função fática é o objetivo, né? É estabelecer, manter ou interromper a comunicação. Nem, pois, escuta. Então, tem essas funções, né? A função metalinguística
A linguagem centrada ou comentada, né? A leitura de obras e assim por diante, né? A função poética é aquela que visa a mensagem em si, colocando em evidência sua própria forma, né? Na página 42, nós vamos falar sobre linguagem, pensamento e cultura, né? E do mesmo modo que existem diversos tipos de linguagem, existem também diferentes tipos de pensamento, né? E aí nós temos vários ou várias pessoas participando, e aí cada um pensa de forma diferente, né? Cada um age de forma diferente. Então, essa forma de pensar, essa forma de agir, faz parte da natureza humana, né? Cada um pensa de forma diferente, né? E aí nós vamos pensar a partir de duas ideias, o concreto e o abstrato, né? Concreto é a forma a partir da percepção sensível, ou seja, da representação de objetos reais, né? E o abstrato, que vai estabelecer relações não perceptíveis, que cria os conceitos e as noções gerais e abstratas, né? E aí, como hoje foi nossa primeira aula, depois do recesso, eu quero deixar para vocês uma atividade, né? Quem tiver com o livro, pode pegar o livro, né, e ver. Está na página 55, tá bom? Na página 55, tem 9 questões, né? Vocês irão responder as duas primeiras e a última, né? Na primeira questão, tem aí, ó. Descreva o processo de significação, né? Vocês vão pegar o livro, vai ler o texto. Não há necessidade de você escrever o que está no livro. Não, eu não quero que você copie. Quero que vocês escrevam a partir de uma leitura, né? A partir do seu pensamento, a partir das suas ideias. Vamos tentar fazer da filosofia algo construtivo. Vamos construir o nosso conhecimento. Professor? Oi? É o 1, 2 e o 9, né? Isso, né? Questão 1, 2 e a 9, né? A questão 2 diz assim: por que são criadas linguagens de diferentes tipos? E para que serve, né? Aí você vai olhar no livro, onde está falando sobre a linguagem, vai ler, e você não precisa, ou melhor, não deve escrever o que está no livro. Às vezes só copiar o que está no livro, não. Tenta fazer com as suas palavras, né? A partir do que você entendeu. Olha, eu entendi que por que são criadas linguagens de diferentes tipos? E para que serve? Então, você vai fazer uma leitura e, a partir dessa leitura, você vai descrever, né? Bom, questão 1 e 2. Na questão 9, é uma dissertação, né? Ou seja, é uma redação, né? Você vai redigir um novo texto com argumentos, né? E aí, eu vou ler aqui para você ver a questão, o que se diz, né? Na sua obra política, Aristóteles afirma: como costumamos dizer, a natureza nada faz sem um propósito, e o homem é o único entre os animais que é dotado de linguagem. Então, com base nessa discussão, nessa afirmação, disserte sobre essa afirmativa. Ou seja, você vai falar um pouco sobre essa frase de Aristóteles. Como costumamos dizer, a natureza nada faz sem um propósito, e o homem é o único entre os animais que é dotado de linguagem. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato através do WhatsApp, né? Como vocês já sabem. Entra, fala que a gente está respondendo na medida do possível, tá bom? Então, eu vou também deixar esses slides, vou divulgar para vocês os slides e a aula também que eu gravei, que para vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá e consultar também, né?
tiver mais alguma dúvida, pergunte. Bom, como não tem dúvida, né, não surgiu nenhuma dúvida, eu quero agradecer a presença, né, de cada um de vocês nessa aula de hoje, né. Hoje eu procurei trazer uma aula mais resumida, né, para que a gente... Porque mais importante do que conteúdo para mim é a aprendizagem, né. Eu quero que haja uma aprendizagem significativa, né. Que a filosofia traga para vocês esse sentimento de inquietação, né? Esse sentimento de querer buscar mais, querer aprender mais, né? E aí a gente volta um pouco à frase do início da nossa aula, né? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né? A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, né? Então, é preciso olhar para trás, ver o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito de melhor, né? Mas ela só pode ser vivida olhando para frente, né? O que é que eu quero, né? Qual é o meu objetivo, né? Como estudante, como aluno, né? Será que realmente eu estou pensando, né, no meu futuro? Né? O que é que eu quero para a minha vida? E aí, você fazendo um exame de consciência, você olhando para você mesmo e respondendo esta afirmação, tá bom? Então, bom dia para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.